Olá, que bom que você está aqui comigo. Chegamos para mais um vídeo maravilhoso onde nós vamos conversar sobre qual a importância de nós apresentarmos Deus para as nossas crianças. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal também e fica por dentro de todo o conteúdo que nós postamos aqui semanalmente. Antes de tudo, nós temos que mostrar para as nossas crianças que quando nós conhecemos a Deus, nós conseguimos encontrar o caminho da salvação. Para nós podermos encontrar o caminho da salvação, nós temos que descobrir três coisas. Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. E quando nós entendemos que Deus é santo, nós vemos o tamanho que nós somos pecadores. Romanos 13:23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, quando nós descobrimos que Deus é santo e detesta pecado, nós entendemos que nós nascemos pecadores e automaticamente nós estamos separados desse Deus que é um Deus santo. Porém, Deus é santo, mas Ele é justo. E Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós nascemos pecadores, o pecado nos afasta de Deus, mas Deus é tão justo e tão misericordioso que Ele nos dá de presente, nós não precisamos pagar nada. Ele nos dá de presente uma vida eterna no céu. Porém, esse versículo nos diz o que nós temos que fazer para merecer essa vida eterna no céu. O finalzinho do versículo diz que nós temos em união com Cristo Jesus. Então, essa vida eterna, essa morada no céu, nós só vamos ter se nós tivermos união com o nosso Senhor. Depois que a sua criança entender que Deus é santo, nós somos pecadores, que Deus é justo e nos deu de presente a vida eterna, nós precisamos apresentar também para eles um Deus que é amor. E esse versículo quase todas as crianças que frequentam a escola bíblica vão saber decor. Eu decorei esse versículo quando eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, eu acho, e eu nunca mais esqueci. João 13:16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, depois de toda essa prova de amor que Deus nos dá, não tem como eles não desejarem encontrar o caminho da salvação. O coração da criança, ele é muito fácil de trabalhar. Por quê? Ele está numa fase onde ele não duvida das coisas que você fala. A criança aceita melhor as verdades que você coloca para eles. Eles têm uma maior aceitação daquilo que nós falamos. Então, se nós usarmos essa facilidade para pregar a palavra de Deus aos corações deles, nós estamos criando uma geração de sucesso, uma geração de profetas, uma geração de pregadores da palavra de Deus. Realmente, homens e mulheres que conhecem a Deus. Depois que eles conheceram o caminho da salvação, nós temos que falar para eles que Deus não nos disse que o mundo seria perfeito. Pelo contrário, no mundo nós teríamos muitas dificuldades, muitas aflições. Porém, Jesus nos mostrou 4 características que ele possui. Jesus é a verdade, Jesus é soberano, Jesus é onipresente, Jesus é todo-poderoso. Quando a sua criança estiver passando por esses momentos de dificuldades, problemas em casa, problemas com o papai, com a mamãe, com os irmãos, tio, tia, avó, na escola, muitos problemas. Quando a sua criança estiver passando por esses problemas, ensine-os que Jesus é a verdade. Em Salmos
19, 7 ao 11 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Quando os momentos de dificuldade chegarem e nós incutirmos na mente da criança que Jesus é a verdade, eles vão lembrar, a nossa mente é programada para isso, eles vão em algum momento de necessidade, o cérebro da criança vai fazê-los lembrar que eles aprenderam isso sobre Jesus, que Jesus é a verdade e os ensinamentos de Jesus são muito melhores do que muito ouro, porque nesses momentos onde nós temos a tendência em agir de forma errada, nós vamos nos lembrar que Jesus é a verdade, que os seus ensinamentos são muito melhores do que o mel, do que o ouro. Por quê? Jesus nos ensinou que agir com raiva, agir com ira não é legal. Pelo contrário, ele nos ensinou a ser mansos de coração. Então, quando nós entendemos que Jesus é a nossa verdade, nós agimos diferente. E, agindo diferente, nós entramos na parte onde Deus é soberano. Quando nós entendemos que Deus é soberano, nós conseguimos compreender que Ele tem todo o direito de planejar a nossa vida também. Salmos 22 e 28 diz assim: pois o Senhor é rei e governa as nações. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei que tem o direito de planejar a nossa vida, de planejar as nações. E se Deus tem esse poder, quer dizer que Ele é onipresente. O que é onipresente? É estar em todos os lugares. E se Deus está em todos os lugares, Ele também está juntinho conosco quando nós estamos passando por aquele problema, por aquela dificuldade que quer nos deixar tristes, desanimados, que quer nos fazer parar. Deus é onipresente. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas do mundo, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós vamos falar. Ele já nos conhecia antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mamãe. Salmos 139, versículo 23 e 24 diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus quer trabalhar na nossa vida de forma completa. E para isso nós precisamos deixar que o Deus onipresente limpe-nos de todo pecado. Nós precisamos abrir a portinha do nosso coração e deixar Deus entrar na nossa vida. Precisamos viver a cada dia para agradar a Deus. Precisamos viver para adorar a Deus com as nossas ações, com as nossas buscas diárias em conhecer mais a palavra de Deus, em orar, em louvar a Deus e realmente nos entregar a Deus de corpo, alma e coração. E depois que a criança entendeu que no momento de dificuldade Jesus é a verdade, Jesus é soberano, Jesus é onipresente, ele vai entender automaticamente que Jesus é o Todo-Poderoso. Jeremias 33, versículo 3, diz assim: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Não tem como uma criança que conheceu o caminho da salvação, que entendeu que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é amor,
passou agora por um momento de dificuldade e entendeu que Deus é a verdade, que Deus é soberano, que Deus é onipresente e que Deus é todo-poderoso, não tem como ela não querer viver para esse Deus, porque nesse momento o Espírito Santo já está trabalhando na vida dela de uma forma espetacular e você tem parte nisso, porque você está dedicando parte da sua vida a ensinar isso para suas crianças. Depois disso tudo, tenho certeza que a sua criança está pronta para caminhar na fé e crescer em graça e no conhecimento. Depois que ela entendeu todas essas características que Deus tem e que Deus é, ela vai ter o prazer de caminhar com Deus cada dia mais para ela mesma poder conhecer esse Deus que faz milagres e maravilhas em nosso meio. Um grande abraço no seu coração. Obrigado por ficar comigo até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.